que é o Espírito Consolador. Eu peço autorização, eu peço licença para esse grupo de estudos iniciar os estudos dessa segunda-feira. Que todos os espíritos desencarnados sejam muito bem-vindos ao estudo, a fim de ouvir e aprender. Então, assim eu gostaria de dar início ao nosso estudo dessa segunda-feira, em nome de Jesus. Que assim seja. Obrigado, Rogério. Uma boa noite a todos. Me desculpem aí o imprevisto, mas o aluno aqui apanha um pouco de tecnologia. O tiozão aqui, de vez em quando, se enrosca. Mas vamos lá, com o auxílio aí da Ana Carolina, tudo vai dar certo. Inicialmente, vamos relembrar aqui, a partir do primeiro slide, o que nós vimos na semana passada, né? Qual foi a parte sobre a qual nós falamos? Nós podemos ir para o primeiro slide, por gentileza, Ana. Estou tentando passar aqui. Vamos lá. Hoje está tudo meio lento. Estou passando. Peraí. Aí, pronto. Bom, então, nos itens 269 a 273, sobre o que nós falamos, né? Que a evocação dos espíritos, quando realizada com seriedade e propósito elevado, ela pode ser uma ferramenta valiosa para o aprendizado e crescimento espiritual. No entanto, deve sempre ser conduzida com discernimento, respeitando os limites éticos e morais estabelecidos pela doutrina espírita. Essa compreensão nos convida a uma prática mediúnica consciente, responsável e alinhada com os processos elevados do espiritismo, contribuindo para o progresso individual e coletivo. Então, nós falamos muito sobre os propósitos, né? Os propósitos das evocações. Por que elas podem ser feitas? Onde? Como? Por quem? O que é necessário? Qual a necessidade de se ter um propósito elevado para que essas evocações sejam realizadas dentro de um princípio sério e à luz da doutrina espírita? Então, tudo isso é possível, nós vimos nesses itens. A partir de hoje, já nós podemos constatar, pelo próximo slide, que nós vamos entrar agora no estudo um pouco mais aprofundado, na abrangência e nas condições das evocações. Tá? O item 274 trata a esse respeito. Então, nós vamos começar falando assim, da universalidade das evocações. O que isso significa? Todos os espíritos podem ser evocados, independentemente de grau na escala espiritual, bons ou maus. Isso causa alguma estranheza, quer dizer que nós podemos evocar também espíritos maus? Kardec disse que sim. Há um momento específico do nosso estudo de hoje que nós trataremos exatamente desse aspecto, da evocação de espíritos impuros, espíritos ainda em evolução, vamos chamar de espíritos maus, mas no sentido, assim, de um espírito que ainda não evoluiu e que precisa da nossa ajuda, do nosso amparo, assim como precisa do amparo da providência divina. Maus nesse sentido, tá? Muito bem. O tempo desde o desencarne, recente ou remoto, também podem ser evocados. Se eles vão se manifestar, aí já é outra coisa, já é outro aspecto. Mas aqui Kardec trata, num primeiro momento, se pode ou não. Então, ele está dizendo que pode. Também quanto à notoriedade desse espírito. Espírito ilustre ou obscuro. Né? Vamos imaginar o seguinte, nós gostaríamos de fazer uma entrevista com o Papa João Paulo II. Segundo Kardec, é plenamente possível. Ele poderia ser evocado numa reunião mediúnica
para que ele se manifeste. Ele vai? É outra questão, mas pode ser, né? Assim como uma pessoa que não tem a menor notoriedade, uma pessoa que poucas pessoas conhecem, um ente familiar, um amigo, podem ser evocados. E também essas pessoas que mantêm relação pessoal com aquelas pessoas que participam daquela reunião, né? São parentes, amigos ou pessoas indiferentes. Então, todos esses espíritos podem ser equivocados. Claro que aí nós vamos entender o seguinte, que há limitações nas respostas. A possibilidade de evocar não garante que o espírito vá se manifestar. Então, isso é importante que a gente entenda. Nós podemos, há uma universalidade das evocações. Nós podemos evocar espíritos de toda ordem. Agora, isso não significa que eles virão. Alguém já... É a mesma coisa que a pessoa te faz uma pergunta assim. Eu posso te fazer uma pergunta? O que você diz normalmente? Claro que pode. Não significa que você vai responder aquela pergunta exatamente como ela foi feita. A evocação, de igual forma, você pode evocar de forma ampla, aberta e universal, independentemente do tempo que aquele espírito desencarnou, ou de onde ele esteja, se já é um espírito mais evoluído, menos, espírito ainda em sofrimento, pode. Se ele virá, é outra coisa. Se ele responderá, é outra questão. Né? E quais são os fatores que podem impedir a resposta desse espírito? Primeiro, pela vontade própria. Boa noite, Graça, seja bem-vinda. Primeiro, pela vontade própria. Boa noite, desculpa atraso. Imagina, seja bem-vinda. Primeiro, pela vontade desse próprio espírito. Pode ser que ele queira ou não. Né? Pode ser que ele até queira, mas não possa. Ele está ocupado com alguma outra questão. Porque os espíritos não estão ao nosso bel dispor no plano espiritual. Da mesma forma que nós temos os nossos afazeres aqui, eles têm os afazeres deles lá. Né? Não é porque nós estamos convidando a que eles se manifestem em um determinado momento que eles vão deixar o que eles estão fazendo lá e vir nos atender. O que eles podem fazer? Eles podem até agendar. Falar, olha, hoje eu não posso, mas na próxima eu posso estar aí. Isso pode acontecer. Tá? Então, pela vontade própria do espírito, é um fator que impede a resposta. Permissão negada por potência superior. Vamos imaginar que os mentores espirituais daquele espírito entendem que aquela comunicação não é oportuna, por qualquer motivo que eles entendam, sejam em relação ao espírito, seja em relação ao grupo, seja em relação ao tema que está sendo proposto. Né? A espiritualidade maior entende que não é o momento e ela vai vetar, ela vai proibir aquela comunicação. Ou impedimentos, pode voltar um pouquinho, por gente, impedimentos desconhecidos pelos encarnados. Ou a gente não sabe por quê, né? Simplesmente eles não vão responder. Então há impedimentos, há limitações nas respostas. O chamamento é livre, a evocação é livre, ela é ampla, né? Agora, se ela acontecerá ou não, depende de vários fatores, que às vezes tem a ver com o próprio espírito, que às vezes tem a ver com aqueles outros espíritos que cuidam da evolução daquele ser que está sendo evocado. Eu já tive a oportunidade de, em uma sessão mediúnica, presenciar uma manifestação de um espírito de outro planeta, e que foi muito interessante, porque ele não conhecia muitas das coisas que nós conhecíamos, nem sentimentos, e foi uma conversa muito interessante. Então, às vezes, o espírito nem no nosso planeta, nem orbitando a Terra, ele está mais. Ele pode estar já em um outro planeta. Transmigração de mundos é uma das bases da doutrina espírita, né? A gente acredita, a gente não tem nenhuma dúvida disso. Então, nós sabemos que, às vezes, um espírito sai de um mundo, vai para outro. A evocação não é impedida pelo fato de ele não estar mais orbitando a Terra, ou numa colônia espiritual próxima à Terra. Ela não é impedida. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer que ela não vai acontecer naquele momento, né? Então, ela pode acontecer mais à frente, numa outra oportunidade,
o espírito pode designar um outro dia, ou os mentores espirituais que cuidam daquele espírito designar um outro dia para que ele venha e se comunique. O Kardec traz todas essas possibilidades para nós, mas também chama atenção para o fato que pode impedir a comunicação desses espíritos. No próximo slide, ainda dentro do item 274, nós vamos entender o seguinte: não há impedimento absoluto às comunicações. Os obstáculos geralmente são ou individuais ou derivam das circunstâncias do momento. Então, ou tem a ver com aquele espírito, ou tem a ver com alguma questão que impede com que aquele espírito se manifeste a partir daquela evocação. Tá? Então, nesse item 274, o que Kardec ressalta para nós? Que, embora a evocação ela seja possível para qualquer espírito, a comunicação efetiva depende de múltiplos fatores, vários fatores, né? Isso evidencia a complexidade do intercâmbio espiritual e a necessidade de compreender que nem sempre obteremos as respostas, mesmo quando a evocação é realizada corretamente, tá bem? Então, são as primeiras premissas que Kardec nos traz nesse item 274. Até aqui alguma questão, alguma colocação, alguma dúvida? Ou podemos passar ao próximo? Então, podemos seguir. Fique à vontade para interromper, para tirar dúvidas ou para colaborar. Estamos aqui num bate-papo. Vamos lá. Então, passemos ao próximo. No item 275, Kardec esmiuça um pouco mais. Quais são as causas de impedimento e de facilitação das comunicações mediúnicas nessa questão das evocações? As causas pessoais do espírito, ocupações e missões prioritárias. Aquilo que nós já falamos, né? Ele não para. O espírito, ele não está à nossa disposição no plano espiritual. Ele tem as ocupações dele. Ele tem as missões prioritárias. Nem sempre se comunicar com grupos mediúnicos aqui na Terra faz parte do escopo daquele momento da evolução dele. Ele está com outras questões a resolver, né? O estado da encarnação não é obstáculo absoluto. Ele pode dificultar, especialmente em mundos inferiores, né? Aqui Kardec se refere também a pessoas encarnadas. As pessoas encarnadas podem ser evocadas? Nós já vimos que podem. Não é fácil. Elas teriam que estar com o corpo físico dormindo, né? O espírito delas estarem mais desligados da matéria, mas isso também não é muito fácil acontecer. Isso pode dificultar, especialmente em mundos mais densos como o nosso, né? E existe uma facilidade maior em mundos superiores, onde os laços com a matéria são mais fracos, tá? Então, nos mundos superiores, onde esses laços já não são tão densos quanto são os nossos, essa evocação desse espírito que se encontra nesse mundo superior tem uma chance maior de ser respondida, porque existe um distanciamento maior da matéria que prende o espírito. Quanto mais material o mundo, como é o nosso caso aqui, é um mundo extremamente material, né? A nossa evolução espiritual ela é inversamente proporcional. Significa que a gente ainda está engatinhando na evolução espiritual, né? Quanto menos materializado é o mundo, mais evoluídos são os espíritos que ali estagiam, que ali estão naquele momento, né? Muito bem, então são essas as causas que impedem ou facilitam essas comunicações. E existem ainda causas externas e que são diferentes dessas. Por exemplo, a natureza do médium, as características do evocador, o ambiente da evocação e o objetivo da comunicação. Vejam que todos esses fatores aqui têm a ver com o grupo mediúnico, tá? Tem a ver com o grupo mediúnico. Por quê?
Vamos imaginar a gente aqui, no nosso dia a dia e no nosso trabalho material. Quando a gente desenvolve um trabalho em equipe, com o passar do tempo, aquela equipe vai ficando cada vez mais o quê? Mais afinada. Um faz o trabalho, sua parte, o outro faz a sua parte, e as coisas vão acontecendo numa cadência cada vez maior e melhor, e flui super bem, né? Com a espiritualidade acontece exatamente a mesma coisa. Em razão da constância que um determinado espírito se manifesta numa reunião mediúnica, ele vai estabelecendo uma afinidade não só com o médium, mas com aquele grupo, né? E as coisas vão acontecendo de uma forma mais natural. Nós sabemos que para que haja uma comunicação mediúnica, um intercâmbio mediúnico eficiente, precisa existir entre o médium e aquele espírito que se comunicará através dele o quê? Uma sintonia, né? Essa sintonia, ela às vezes não é fácil de acontecer. O médium ele pode evocar determinado espírito e aquele espírito pode até querer se manifestar ali naquela reunião, mas não houve sintonia entre o médium e aquele espírito. É como se aquela equipe do nosso trabalho, as coisas não fluíssem bem porque nós não conseguimos estabelecer uma sintonia na cadência do trabalho da equipe. Na reunião mediúnica acontece mais ou menos o mesmo. Então, são características próprias do médium e do evocador, né? Do ambiente da evocação. Vamos imaginar uma reunião onde há 6 pessoas que estão reunidas ali naquele grupo mediúnico, 4 delas estão com propósitos bastante elevados, 2 não. Essas 2 que não estão com propósito bastante elevado, pode ser que elas viabilizem todo o trabalho daquela reunião mediúnica, porque o ambiente vai estar contaminado por intenções que não são as mais elevadas. Então, isso pode acontecer também. O objetivo da comunicação, né? O objetivo, nós já vimos aqui no nosso encontro anterior, que ele tem que ser um objetivo o quê? Frívolo ou sério? Sério, né? Não dá a gente evocar um espírito para que ele nos traga os 5 números da Mega Sena da semana seguinte. Ele vai rir na nossa cara, né? Os espíritos sérios ririam. Os que não são tão sérios podem até dar uns números para tirar sarro da gente. Então, o objetivo da comunicação ele tem que ser o quê? Sério, né? Não pode ser algo que fuja da seriedade proposta pela doutrina. Estudo, crescimento pessoal, crescimento do grupo, uma questão controvertida sobre a qual se tem uma dúvida, como é que a espiritualidade vê aqui. São objetivos que são objetivos nobres e que vão passar por um filtro do lado de lá, para ver se a espiritualidade entende. De fato, o objetivo é nobre, o objetivo é sério, o ambiente também, a característica do evocador também, a natureza do médium da... Opa! Fechou tudo isso. É possível acontecer a comunicação daquele espírito que foi evocado. Ainda dentro do item 275, no próximo slide, nós temos os fatores relacionados ao médium, dentro dessas causas que impedem ou facilitam a comunicação, a evocação e a efetiva comunicação do espírito que foi evocado. Primeiro, afinidade com espíritos familiares. Isso é aquilo que eu mencionei anteriormente. Se há um espírito que é evocado de forma constante numa reunião e ele cria uma familiaridade com aquelas pessoas que o estão evocando, com aquele grupo, vai ficando cada vez mais fácil, mais fluida a comunicação, tá? A capacidade de intermediar diversos espíritos, ainda dentro da característica dos fatores relacionados ao médium. Por quê? Porque tem médium que não tem esta capacidade. Ou
ele só consegue permitir com que, por intermédio dele, se manifestem espíritos sofredores, por exemplo, né? Ou ele pode ter uma característica de não conseguir permitir com que espíritos sofredores se manifestem através dele, só mentores espirituais, enfim, a gente não sabe o que pode aqui, qual a característica do médium que vai prevalecer. Mas se ele for um médium que tem essa capacidade de intermediar diversos espíritos, isso vai ficar mais fácil, vai permitir com que essa evocação flua e aconteça de forma mais efetiva, né? A simpatia ou a antipatia entre o médium e o espírito. Vamos imaginar que este médium evoca um espírito que não gosta do médium. Pode acontecer? Claro que pode. Pode acontecer. Olha, o médium não sabe, mas aquele espírito é inimigo dele faz 200 anos. E aí o médium evoca aquele espírito. Será que aquele espírito vai se sentir à vontade? Ele vai sentir uma sintonia para se manifestar através daquele médium? Não. Então ele vai ter o quê? Uma antipatia em relação àquele médium. Isso pode acontecer, né? Então ele tem que existir ou uma simpatia ou uma antipatia entre médium e espírito. E quem trabalha nas lides mediúnicas, né, percebe isso, que com o tempo a gente vai estabelecendo com um ou outro espírito uma simpatia, que a coisa vai acontecendo de forma muito mais natural, mais efetiva. Você vai percebendo, assim, que o animismo vai diminuindo, você vai dando mais voz àquele espírito, né? Esta sintonia vai ficando cada vez mais fina e a coisa flui de modo muito melhor, né? E a facilidade de escrita ou expressão desse médium, né? Às vezes o espírito ele não quer se manifestar por intermédio da fala, ele quer se manifestar por intermédio da escrita. Pode acontecer? Pode. Mas o médium não tem facilidade na psicografia. E vamos imaginar, eu já presenciei espíritos com problemas de fala, né? Espíritos de pessoas que tiveram ou a desencarnação ligada com algum aspecto da garganta, e não conseguia falar na sessão mediúnica. O médium não conseguia se manifestar porque o espírito tinha. Claro que nós temos ferramentas, né? O médium esclarecedor, ele vai ter ferramentas para tirar aquele espírito daquele estado, para fazer com que ele entenda que aquela impossibilidade, naquele momento, chegou ao fim. E aquele espírito, ele vai perceber que ele foi trazido ali para que ele recuperasse a condição da fala. E esta pode ser uma oportunidade de ouro para que isso aconteça, né? Se ele já foi trazido ali com esse objetivo, tem tudo para que isso aconteça. Vai ali da habilidade e do preparo do esclarecedor em conduzir aquele espírito para que ele se manifeste. Mas vamos imaginar que o médium esclarecedor tentou, mas não conseguiu. E aquele espírito quer se manifestar apenas pela escrita. Se aquele médium tiver a capacidade de escrever o que o espírito está tentando dizer, ótimo, a comunicação acontecerá. Mas se não, não. Né? Então, é um exemplo que eu estou trazendo aqui, que eu também já vi acontecer, já presenciei acontecer, de espírito que não conseguia se manifestar pela fala, mas o esclarecedor teve ali o preparo suficiente para mostrar para ele que aquilo era uma condição que estava na psique dele, mas que havia chegado o momento dele tentar e conseguir falar. Ele tentou, conseguiu falar e ele se manifestou através da fala mesmo, por intermédio
do médium, né? Então, o que Kardec ressalta para nós neste item 275? Que o sucesso das comunicações mediúnicas depende de quê? De 1, 2, 3? Não, de múltiplos fatores. E a compreensão dessas variáveis ela é fundamental para o aprimoramento da prática mediúnica, para o desenvolvimento, e também ele fala da importância do desenvolvimento moral e técnico do médium, bem como da preparação adequada do ambiente e da intenção da evocação. Tá? Mais à frente, nós vamos falar um pouco sobre essa questão da moralidade do médium. Por que será que essa questão da moralidade do médium é importante? Kardec fala muito sobre isso. E nos próximos slides, a gente vai entrar nessa questão. Bom, a importância da familiaridade nas evocações. O hábito da comunicação com um espírito específico aumenta a facilidade do contato. É o que nós comentamos agora há pouco, né? Quando um espírito ele tem a habitualidade da comunicação naquela reunião mediúnica com determinado médium, isso facilita e aumenta essa facilidade do contato. Isso vai fluindo cada vez melhor. A gente percebe isso nas sessões mediúnicas, né? Nas reuniões mediúnicas. Com o tempo, o espírito se identifica com o médium e o evocador. E mais, não, ele se identifica com o médium e ele se identifica também com o grupo, né? Acontece isso também nas nossas reuniões domésticas, no nosso evangelho no lar. Vai criando uma afinidade com aqueles espíritos que participam daquele momento de estudo, com aqueles espíritos que vão até as nossas casas, e essa afinidade vai permitindo com que a manifestação desses espíritos flua de forma melhor, de forma mais efetiva, né? Porque além da simpatia, formam-se conexões o quê? Fluídicas. Essas conexões fluídicas nada mais é do que a sintonia entre o espírito e o médium que vai aumentando, né? Nós já vimos, eu me lembro que acho que em 2018, se não me engano, eu estava numa conferência estadual espírita em Curitiba e Divaldo Pereira Franco proferiu a palestra de encerramento. E ao final da palestra, o Dr. Bezerra de Menezes se manifestou através do Divaldo. A sintonia entre eles é tão rica, tão refinada, que o Dr. Bezerra utilizou-se da própria voz, da entonação dele, para falar por intermédio de Divaldo, né? Isso tem na internet, bem fácil de vocês pesquisarem, tem essa fala do Divaldo, do Dr. Bezerra por intermédio de Divaldo. Então, ali, por que isso acontece? Porque existe uma sintonia, uma conexão fluídica que permite, né, uma afinidade entre ambos, a ponto de o espírito desencarnado utilizar de todo o aparelho fonador e do sistema nervoso central do médium e falar como se ele estivesse falando, né, o espírito desencarnado. Então, isso requer o quê? Sintonia e conexão fluídica muito bem estabelecida entre espírito desencarnado e médium. E essas relações tornam as comunicações mais rápidas e eficientes, né? Como a gente vê ali nas manifestações várias, né, que Divaldo nos traz, de espíritos que se comunicam por intermédio dele. Estou dizendo Divaldo aqui, mas isso se aplica a todos os médiuns. Eu só estou falando do Divaldo porque me chamou muito a atenção que foi uma comunicação numa conferência, né, onde havia milhares de pessoas, presencialmente, filmada, que hoje é liberada no YouTube. Então, para que a gente veja o seguinte, isso é real. Quanto mais afinidade, quanto mais conexão fluídica, mais fácil
essas comunicações eficientes, rápidas, elas acontecem, tá bem? Ainda aqui nesse item que fala sobre a importância da familiaridade nas evocações, no próximo slide, nós temos a evolução da qualidade das comunicações. As primeiras comunicações, elas podem não ser tão satisfatórias. É natural que isso aconteça, né? E os espíritos frequentemente pedem para serem chamados novamente. Por quê? Porque pode ser que o ambiente não esteja totalmente adequado, pode ser que a conexão fluídica entre espírito e médium, ela está se estabelecendo, mas ainda não está 100% dentro da necessidade para que aquela comunicação aconteça, né? Então, isso também pode acontecer. E os espíritos habituais, eles se sentem em casa, nos grupos mediúnicos, quando eles habitualmente comparecem, seja nas nossas reuniões domésticas, seja nos nossos grupos mediúnicos, eles vão se ambientando cada vez mais. Daí porque a necessidade da prática, do comprometimento, da regularidade dos encontros mediúnicos, né? E eles ficam familiarizados com os ouvintes e com os intérpretes. E também comunicam-se e agem com maior liberdade. É natural, isso também acontece aqui com a gente. Quando a gente chega num grupo de pessoas que nós não conhecemos, vamos nos imaginar, nós fomos apresentados ao mesmo tempo a 6 pessoas que nós não conhecemos. O que a gente começa a fazer? A gente começa a questionar: quem é você? O que você faz? De onde você é? Qual a sua religião? Né? Lógico, você não pergunta assim. Mas são assuntos que aparecem ali. Você vai perceber se você tem algumas coisas comuns com aquelas pessoas em comum, ou se você não tem. Se vocês pensam alguma coisa que atrai vocês ou não, né? E nós vamos o quê? Nós vamos estabelecendo relações entre aquele grupo. Às vezes dá liga e às vezes não. Vocês já foram, por exemplo, ou a uma festa, ou na casa de um amigo, de um parente, onde havia pessoas que vocês não conheciam. A gente conversa, às vezes, nossa, que gostoso estar naquele grupo. Dá liga, né? Tem sintonia, é gostoso. E às vezes você fala assim, esse grupo não tem nada a ver comigo. Você não se sente ali bem. Isso acontece também com os espíritos. Eles vão estabelecendo relações com a gente. Eles vão nos conhecendo as pessoas daquele grupo, e se afinizando ou não com aquele grupo. Absolutamente natural. Como acontece conosco aqui na matéria. Tá? Então, é a familiaridade. E aí eles se comunicam e agem com maior liberdade. Eles estão mais em casa, eles estão mais familiarizados. Eles sabem de antemão o que vai acontecer. Então, um grupo mediúnico que se reúne nas quartas-feiras, às 20 horas, com propósito, com seriedade, que tem ali alguns espíritos que já comparecem de forma regular, antes da reunião mediúnica, eles já sabem o que vai acontecer. Né? Então, eles já se programam, já vão para lá com prazer, já vão para lá sabendo o que eles vão encontrar, quem eles vão encontrar, quais serão as formas, pensamentos que aquelas pessoas vão plasmar naquele grupo. Porque o que às vezes a gente precisa entender também? Isso é muito importante. Numa reunião mediúnica, não basta estarmos quietos. Às vezes os espíritos nos dizem, olha, o barulho que está aqui hoje está atrapalhando todo o trabalho, está todo mundo quieto. Mas o que é o barulho? É o barulho do nosso pensamento. Né? Nosso pensamento, ele organiza ou desorganiza o ambiente mediúnico. Por isso que é importante nós chegarmos um pouco antes, nos desconectarmos de tudo que nos aconteceu naquele dia, naquela semana, o que não é fácil, porque a gente não vira uma chavinha e você fica outro, né? Então, mas na medida do possível,
nos desconectarmos com o que é externo e nos conectarmos com aquele momento, para que os nossos pensamentos não atrapalhem aquele ambiente. E aí os espíritos sabem que quando eles vão chegar, as pessoas que estão ali se esforçam para não fazerem barulhos mentais, para colaborar com a egrégora daquele momento, né, com a energia daquele grupo, para colaborar com toda a energia positiva de que tudo que vai acontecer ali necessita. Ele sabe de antemão disso. E ele vai gostando cada vez mais de, não, esse pessoal é esforçado, são médiuns esforçados, é um grupo esforçado, que por mais que esteja passando problema, como todos passamos aqui na matéria, não existe não ter problema, felicidade absoluta é patológico, a gente imagina que existe, não existe, perfeição absoluta de caráter também não, é uma bobagem, a gente é cheio de defeito, e está tudo certo, é o nosso momento. Mas o esforço que a gente faz para, naquele momento, a gente entregar algo melhor, isso faz a diferença para aquele momento mediúnico, né? E o que nós concluímos aqui desse item 276 no próximo slide? O que Kardec chama a atenção nesse item? A importância da constância e da regularidade nas práticas mediúnicas. O desenvolvimento de uma relação fluídica e familiar entre o espírito, o médium, o evocador e o grupo, tá? Aquele grupo. Ele apenas facilita as comunicações, mas também aumenta, não só apenas facilita, mas ele também aumenta a qualidade e a profundidade dessas comunicações. Essa ideia sugere que a mediunidade, como qualquer faculdade, se aprimora com a prática, o quê? Contínua e dedicada. Né? A gente vê na história do próprio Divaldo, né, quando Joana de Ângeles, no começo da faculdade mediúnica dele, não, você vai psicografa, agora joga tudo fora. Como assim joga tudo fora? Joga, isso só foi treino. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava treinando, ele estava se aprimorando com a prática contínua e dedicada. Então, a mediunidade, ela se aprimora com esta prática contínua e dedicada. É isso que Kardec nos chama a atenção nesse item 276. Tudo bem até aqui? Ok? Perfeito. Então, passemos ao item 277. A independência dos espíritos nas evocações. Isso é muito importante. Será que os espíritos são obrigados a nos responder? A faculdade de evocar, ou seja, nós temos liberdade. Kardec falou, vocês podem chamar quem vocês quiserem, independentemente do tempo de desencarne, se ele está orbitando a Terra, se ele está em outro mundo, fiquem à vontade. Mas esta liberdade que nós temos de evocar não implica necessariamente na obrigação de o espírito nos atender. Isso é muito importante que a gente entenda isso. Por quê? Porque eles podem ou não escolher quando e com quem se comunicar. É uma escolha dos espíritos. Tá? Eles também têm liberdade para dizer o que eles desejam. Eles não podem ser constrangidos a revelar o que não querem. E essa liberdade para dizer o que desejam, nós vamos ver logo à frente que também há a possibilidade de nós evocarmos espíritos em condições de sofrimento, que Kardec trata ali no texto como espíritos maus. Né? Eu prefiro tratar como espíritos ainda em condição de sofrimento. E é muito comum estes espíritos, nas sessões mediúnicas, quererem xingar, ofender, falar palavrões, é muito comum. O que o médium educado fará? Ele fará um filtro. Né? Então, se aquele espírito, ele se comunicou e ele ofendeu, xingou, por exemplo, ao esclarecedor, o que o médium
que está permitindo com que ele se comunique através dele, vai dizer: eu não gosto de você, eu quero te ofender. Então, ele vai dizer para aquela pessoa o que o espírito está querendo dizer, mas de uma forma cortês, educada, para não baixar o padrão vibratório daquela sessão mediúnica, né? Agora, se o médium não é um médium trabalhado, estudado, se ele não estudou, o que ele faz? Ele dá voz àquele espírito. Ele xinga, ele bate, ele deixa com que aquele espírito faça o que ele quiser. Daí a necessidade do preparo do médium, do estudo, né? E aí ele vai conter. O médium tem o controle da comunicação. Isso é muito importante. O médium tem o controle. Vocês percebem que quanto mais o tempo passa, diminui cada vez mais a quantidade de médiums inconscientes. Cada vez mais. Eu conheço. Eu tenho na minha família pessoas que são médiums inconscientes, mas que tem na casa dos 70 anos. A gente não vê isso em pessoas mais jovens, né? Por que isso? Porque a ideia é exatamente essa. A comunicação mediúnica tem que estar sob o controle do médium. Ele tem que ter as rédeas do que aquele espírito dirá ou não. Ou não, né? Eu me lembro que no começo da minha do trabalho mediúnico que eu estava fazendo, um espírito que se comunicava naquele momento pediu se ele podia tocar a mão de uma pessoa que estava na reunião, que era a mãe dele. Ele havia desencarnado há pouco tempo, e eu deixei, me arrependo disso até hoje. Por quê? Porque eu não deveria ter deixado, né? Eu não deveria ter deixado. Muito embora nós estivéssemos num meio sério, mas eu poderia dizer que não, só que eu não sabia. Meu Deus, e agora? Deixo, não deixo? Deixo, não deixo? Deixo. Deixei, né? Mas a gente vai aprendendo isso com o tempo. A gente vai se educando, a gente vai sabendo qual é o limite, o que pode, o que não pode, né? Por isso, eles podem, e de igual forma, o contrário também. Eles nem sempre a gente vai dizer o que eles querem, e nós também não vamos obrigar a que eles digam o que a gente quer. Também não tem, nós não temos esse poder. Os espíritos eles têm a liberdade para dizer o que eles querem. Nós não temos como dizer: olha, eu gostaria que você fosse nessa linha, que você dissesse isso ou aquilo. Não quero, tá bom, perfeito. E autonomia de presença também. Eles podem partir quando quiserem. Mesmo espíritos assíduos podem subitamente deixar de se manifestar. Isso pode acontecer, né? Por quê? Não sabemos. Aquele espírito foi convocado para um trabalho, para uma emergência, ele não pode estar ali, ele não vai estar ali, acabou, a comunicação se encerra. Também acontece, tá bem? No próximo slide, ainda dentro desse item 277, quais são os fatores de influência na independência dos espíritos nessas evocações? Preferência por certos médiuns ou evocadores, causas dependentes ou independentes da vontade do espírito. Muito bem. Preferência por certos médiuns ou evocadores. Pode, o espírito pode ter preferência? Pode. Por quê? Pode ser que ele, com determinados médiuns, tenha desenvolvido uma sintonia mais adequada do que com o outro. Isso significa que o médium, em relação ao qual ele se manifestou, é mais evoluído que o outro? É isso? Em hipótese alguma. Às vezes, essa questão de sintonia acontece entre nós também. A gente conhece uma pessoa e fala: nossa, eu conversei com aquela pessoa meia hora, nem percebi passar, e ela também tem uma simpatia recíproca, né? Ao passo que um amigo meu conversou com aquela pessoa e em 2 minutos o assunto acabou. Isso faz dele uma pessoa melhor que eu ou pior? Não, é só uma característica. Né? Exatamente, é só uma característica. Então, os espíritos podem desenvolver afinidade em relação a alguns médios e a outros não, e está tudo certo. Não tem problema nenhum. Tá?
Causas dependentes ou independentes da vontade do espírito. O que acontece? Às vezes, o espírito que é evocado, ele não está livre, por qualquer motivo, para se manifestar. Então, ele não vai se manifestar. É uma questão vinculada a ele. Ah, mas nós precisamos saber por que ele não veio. Não, não precisa. Né? É igual quando a gente cancela uma consulta no médico. Você liga para o médico cancelando e fala para a secretária, olha, eu vou cancelar a consulta por isso, isso, aquilo. Eu não preciso dizer, eu só vou dizer que eu vou cancelar a consulta. Não é verdade? Então, o espírito é a mesma coisa, eles não precisam dar motivos. Mas às vezes ele não pode vir, é uma questão dele. Orientação para as evocações. Recomenda-se consultar o guia protetor antes de evocar um novo espírito. Este guia protetor do espírito, tá? É uma recomendação que Kardec faz. Kardec faz essa recomendação. Por quê? Porque aquele guia protetor, aquele, chamemos como nós quisermos, né? Aquele espírito que cuida daquele espírito que está sendo evocado, dirá se é oportuna ou não a comunicação e se ele pode ou não se comunicar. Por que isso? Porque há pessoas que desencarnam e não têm a menor condição. Kardec não falou ali, né, nós vimos nos itens anteriores, que os espíritos eles podem ser evocados independentemente do tempo que fizer da sua desencarnação. Vamos imaginar que o espírito seja evocado. Kardec fez isso com espíritos recém-desencarnados, mas nós estamos falando de toda a organização espiritual envolvida na codificação. Né? Então, quando a gente analisa que Kardec fez isso com um espírito recém-desencarnado, nós temos que imaginar o seguinte: imaginem o aparato espiritual que existia para que essa comunicação acontecesse. Agora, nós, num ambiente ainda que controlado e com seriedade de propósitos, vamos imaginar que nós evoquemos um espírito que desencarnou faz 10 dias. Aquele espírito ainda está num profundo sofrimento. Muito provavelmente ele não vai nem perceber a nossa evocação. O que Kardec orienta inicialmente? Pergunte ao mentor espiritual deste espírito. Porque às vezes você vai mais perturbar aquele espírito do que ajudar. Né? Então tem que ter uma cautela. Não é assim, não é só porque pode, você vai chegar e fazer. O ideal é que haja uma cautela, que se convoque o mentor espiritual daquele espírito e se questione. Olha, é possível evocá-lo? É oportuno? Sim, não? Aguardemos uma outra data? E aquele mentor espiritual se manifestará nesse sentido. Então, o guia pode informar sobre a possibilidade ou não da evocação. E se não for possível, geralmente o guia explica as razões. Né? Geralmente ele explica. Esse mentor espiritual explica as razões pelas quais não é possível esta comunicação. Então, o que nós podemos concluir desse item 277, no próximo slide? Que Kardec trata a respeito da liberdade e da vontade dos espíritos no processo de comunicação nesse item. E essa compreensão ela é fundamental para uma prática mediúnica, ética e respeitosa, reconhecendo os limites da intervenção humana no intercâmbio com o mundo espiritual. Isso é muito importante. Nós temos que reconhecer os nossos limites. Não é porque pode que tudo vai acontecer. A orientação de consultar o guia protetor demonstra a importância da prudência e do respeito nas evocações. Respeito é uma palavra que resume e orienta muito a nossa conduta. Sempre que a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que respeitar. Respeitar, às vezes, até o quê? A impossibilidade daquele espírito ser evocado naquele momento. Aliás, às vezes, a gente precisa ter cuidado até quando nós vamos fazer prece para pessoas recém-desencarnadas. Nós temos uma facilidade muito grande, nós, quando eu digo, as pessoas que estudam a mediunidade, que trabalham a mediunidade, independentemente disso. Mas o nosso pensamento, ele é um conector muito forte
todos os espíritos, sejamos médiums ou não, embora todos nós, a gente sabe que todos nós somos médiums. Uns têm uma mediunidade mais dinâmica, outros menos, mas a mediunidade é de todos. A comunicação com o plano espiritual, todos nós assim temos. Então, o que nós precisamos ter muito cuidado, mesmo fora de um ambiente controlado, às vezes na nossa casa, ter a cautela de direcionar as nossas preces ao Cristo, para que o Cristo direcione para aquele espírito sofredor. Porque a gente não vai fazer a ligação direta com aquele espírito sofredor. Porque às vezes, no afã dele de receber o nosso alento, o nosso carinho, o nosso amor, se acaba atraindo aquele espírito. Você desorganiza aquele espírito onde ele está, você atrai aquele espírito para perto de você, para sua casa, para o local onde você está fazendo essa prece para ele, e existe um incômodo grande para ele e para você, para nós, quando a gente assim age. Então, é muito importante, nessas ocasiões, o que é o respeito, tanto por nós, pela nossa individualidade, para que uma eventual desequilíbrio energético daquele espírito não nos atinja, ainda que nós o amemos profundamente. Então, respeito conosco, respeito com ele. Direcionamos esta prece ao Cristo, e o Cristo determina que os espíritos que cumprem a sua vontade levem aquela prece. O que vai acontecer com aquele espírito, a gente não sabe, mas pode ser um momento que ele se abra para receber um apoio espiritual, um socorro. Pode ser um momento em que a ligação dele com a espiritualidade maior tenha ali uma abertura. Porque nós precisamos lembrar o seguinte: Deus não é invasivo. Ele só vai se manifestar na nossa vida, seja encarnados ou desencarnados, quando nós permitirmos. E às vezes o espírito que está em sofrimento, ele não sabe que ele pode permitir que a espiritualidade venha e o recolha, né? Quantas histórias nesse sentido. O André Luiz narra isso muito bem no livro Nosso Lar, né? No tempo nosso ali, foram 8 anos em que ele passou sem ter a noção de que ele podia ser atendido. E tantas pessoas, inclusive a mãe dele, querendo que aquilo acontecesse, e aquilo não aconteceu, né? Então nós temos que ter o quê? Respeito com a situação que os espíritos se encontram no plano espiritual. Por isso Kardec orienta, olha, em algumas circunstâncias é melhor consultar o mentor espiritual, o guia espiritual daquele espírito para avaliar a viabilidade ou não dessa comunicação. Muito bem? Então, vimos vários aspectos até aqui sobre como operacionalizar esta evocação, qual a liberdade dos espíritos, qual o nosso limite, o que nós precisamos ter para que a gente faça com que isso aconteça de forma eficiente. Começando, então, o item 278, Kardec trata sobre a evocação de espíritos inferiores, os riscos e as precauções, tá? Os perigos da evocação irresponsável de espíritos inferiores. Então, é possível, lembra lá no começo que estava assim, que Kardec pergunta, é possível evocar um espírito mau? Sim. Depende do objetivo que isso vai ser bom ou ruim, tá? E quais as condições para a evocação de espíritos inferiores? Então, como eu disse, depende do objetivo da evocação. Se for para a melhora deste espírito, ok. Se for com um objetivo nobre, né? Vamos imaginar que nós sabemos, chegou até o grupo mediúnico, o nome de uma pessoa que está num processo de obsessão de uma família, num processo de fazer o mal, de vingança, um espírito muito recrudescido, um espírito muito embrutecido ainda. Ele pode ser evocado? Pode. Qual o objetivo da sua evocação? Auxiliar, talvez,
aquela família, aquela pessoa que está passando pelo processo obsessivo, auxiliar esse espírito. E essa é a beleza da doutrina espírita, né? Quando nós não falamos aqui, qual a diferença disso para um exorcismo? O exorcismo simplesmente faz com que aquele espírito, ele não faz, mas ele convida aquele espírito a quê? A se retirar, né? Exatamente. Sai daqui, você não é um espírito bem-vindo aqui, e sai daqui. A beleza da doutrina espírita, o que ela vai fazer com esse espírito? Ela vai acolher esse espírito com amor, e ele vai sentir isso na fala do médium, quer dizer, os sentimentos do médium, está emprestando o seu aparelho físico para que ele se comunique, na fala do esclarecedor e na vibração daquele grupo. Ele vai sentir o amor que ele está sendo recebido. E é incrível como a gente percebe que aquele espírito já começa a baixar a guarda, né, quando ele percebe isso. Então, por quê? Porque ele existe um objetivo nobre. Às vezes, na primeira conversa, não vai acontecer, mas aquele espírito pode voltar. A espiritualidade por trás daquela comunicação vai trazê-lo novamente, até que aquele objetivo possa ser alcançado. Então, esse é um objetivo nobre, né? Então, são evocações com fins sérios, isso é aceitável em relação a essa classe de espíritos. Nesse caso, o inconveniente é considerado nulo. Não tem inconveniente. Não há riscos para aquelas pessoas que o receberam, que assim haja. Mas é muito comum, e a gente vê nas reuniões mediúnicas, às vezes nós, médiums, passamos vergonha, né? Porque às vezes o espírito se manifesta e fala assim, não, mas eu te acompanhei a semana inteira e vi que você não age assim, não. Você é arrogante, você está falando aqui para ser diferente, mas você é arrogante, você é mal educado com as pessoas, você xinga no trânsito, não é? É muito comum a gente ver médium passar vergonha em reunião mediúnica. Todos nós, imagino que em alguma oportunidade já devemos ter passado por isso. Por quê? Porque eles fazem isso mesmo. Às vezes eles nos acompanham porque eles querem saber o seguinte, bom, essa pessoa que está querendo falar comigo, ela tem qualidade moral que a habilite a falar comigo? A me dar um conselho? Nós vamos ver logo mais à frente ali o porquê disso. Agora, situações de risco. Evocações por mera curiosidade ou diversão. Eu já tive a oportunidade de, em atendimento fraterno, no nosso lar mesmo, atender famílias perseguidas por espíritos na brincadeira do copo. Ah, vocês sabem aquela brincadeira do copo que eles fazem, né? Letra A, B, C, D, põe a mão em cima do copo e o copo vai fazendo frase ali. Efetivamente, eles conseguem a comunicação real de espíritos sofredores frívolos e que passam a perseguir aquelas famílias. Porque esses espíritos, eles não largam aqueles que o convidam de forma muito fácil. Muito pelo contrário. Às vezes é muito difícil. Nascem ali processos obsessivos gravíssimos. Então, isso jamais. Ou pedidos de favores ou serviços aos espíritos inferiores. Infelizmente, há determinados ramos de algumas seitas, até de matriz africana, né? Há religiões, vamos chamar de assim, religiões de matrizes africanas, que são belíssimas, né? Umbanda, Candomblé, e tem trabalhos seríssimos e maravilhosos, né? E a gente conhece pessoas que desenvolvem esses trabalhos. Mas também há pessoas que se utilizam, né? Às vezes pessoas de grupos diferentes, ou dissidentes de um grupo sério, que pedem favores e utilizam esses espíritos que são mais materializados para a obtenção de favores. Isso a gente sabe que acontece, né? Então, existe uma vinculação muito grande entre as pessoas que pedem esses favores
com aqueles espíritos. E essa é uma ligação que é bastante inadequada, gera muitos problemas para quem pede esses favores, vai gerar problema para o espírito que faz também, mas para aqueles que pedem, muito mais. Para os médiuns envolvidos também. Então, é um comprometimento que o custo-benefício não vale a pena. Né? As pessoas, se conhecessem isso, pensariam melhor antes de fazer. Ainda dentro desses perigos da evocação, no próximo slide, desses espíritos ainda em sofrimento, quais são as consequências negativas? A possibilidade de os bons espíritos permitirem a realização do pedido. Tá? Os bons espíritos podem permitir. Por quê? Porque quando nós pedimos, nós estamos usando o quê? A pessoa que pede, o livre-arbítrio dela. Pediu, então vai obter. Só que você vai também colher as consequências disso, né? Que é o quê? É a vinculação entre esse espírito que te atendeu, que atendeu aquela pessoa que fez o pedido. Existem punições severas posterior para o evocador imprudente. E a formação de um pacto com o espírito inferior. Então, o livro dos médiuns, até em um outro momento, que ele trata dessa questão do pacto, né? Kardec deixa muito claro que esses espíritos não deixam as pessoas que assim o solicitam de forma muito fácil, não, muito pelo contrário. Né? Advertências sobre pactos, mesmo serviços aparentemente pequenos, podem criar vínculos. Por que cria vínculo? Porque nós já imaginamos o seguinte, nós temos a ideia. Uma vez eu vi uma pesquisa que eu achei muito interessante. Uma pesquisa feita na Igreja Católica. Quem eram as entidades espirituais a que os católicos pediam as graças que eles gostariam de receber? Jesus e Deus ficavam lá para a quinta, sexta posição. Dia primeiro para o santo A, para o santo B, para o santo C, para o santo D. Conosco, espíritas, às vezes acontece o mesmo. Em vez de pedir algo a Deus, ou ao próprio Cristo, a gente pede para um espírito da nossa afinidade, né? E tá tudo certo. É muito comum a gente pedir ao nosso mentor espiritual, né? Então, olha, ajuda aqui nesse aspecto e tal. Ok, mentor espiritual é aquele que cumpre a vontade de Jesus. Ele está ali incumbido pelo próprio Cristo, né? Pelas esferas superiores, para cuidar da gente. Tá tudo ok. Mas, às vezes, a gente sai dessa. Às vezes a gente sabe de um espírito, de um amigo, de um parente, de um familiar, e pede para eles, né? E aí eu me penitencio, porque eu faço muito isso. Eu sei que meu pai, que desencarnou em 2017, ele cuida muito dos meus filhos. E às vezes eu vou, meus filhos, eu falo, pai, dá uma força lá e tal. Aí depois eu me toco, né? Eu falei, coitado, vai que ele não pode, né? Aí eu falo, não, ó Deus, se ele puder, deixa ele, senão manda outro. Mas a gente dá aquela remendada, mas quando vê, já pediu. Então, e quando a gente se vincula a um espírito que está tudo ok, um familiar nosso que você sabe que pode fazer, ok. Mas e quando não é? Né? Então, mesmo esses serviços aparentemente pequenos, eles criam vínculos. Os espíritos inferiores não abandonam facilmente suas presas. É o que Kardec coloca isso. Isso é muito real. A gente vê isso acontecer. Né? Então, a conclusão que nós chegamos desse item, do 278, é sobre os sérios riscos envolvidos na evocação irresponsável de espíritos inferiores. Kardec enfatiza a importância da intenção elevada e da superioridade moral do evocador. Esse ensinamento ressalta a necessidade de abordagem ética e responsável na prática mediúnica, evitando criar vínculos prejudiciais com espíritos menos evoluídos. A gente precisa entender isso. E é muito interessante que quando nós vamos trabalhando a nossa mediunidade, e aí eu falo por mim, né, uma experiência minha, que olhando para trás eu percebo como eu fui papagaio de pirata. Às vezes, em uma ou outra situação, dei voz a espíritos menos desenvolvidos. Então, quando você vai refinando, trabalhando um pouquinho a mediunidade,
você vai vendo, isso aqui não era muito a minha cara dizer, talvez não tenha sido eu que disse. Então, isso vem com a maturidade, com o estudo, com a melhora mediúnica, né? Todos nós passamos por situações mil nesse sentido. E rumando para o nosso encerramento, no nosso último item, que é o 279, Kardec vai falar sobre o poder da superioridade moral sobre espíritos inferiores. A verdadeira autoridade nas comunicações com os espíritos inferiores. A superioridade moral como chave. O único meio eficaz de exercer a ascendência sobre espíritos inferiores é a superioridade moral. Eles reconhecem a autoridade dos homens de bem. É incrível isso. A gente percebe no dia a dia mediúnico que quando alguém vai conversar com aquele espírito, a primeira coisa que ele faz é avaliar quem está falando com ele. Por quê? Vamos lembrar, né, gente? A nossa psicosfera nos entrega. Aqui no mundo a gente vive de aparência. É assim. Se veste bem, é bonitinho, mora bem, tem um bom carro, nossa, é pessoa bem-sucedida. Olha para o teu aspecto espiritual. Às vezes é o contrário. Né? Então, aqui a gente engana, fácil. No plano espiritual, enganamos ninguém. Nem os espíritos inferiores, muito menos. Que eles veem o que há de pior em nós. Para saber se a gente também não tem aquilo que a gente está tentando trabalhar neles. Então, essa superioridade moral vai quebrando essa barreira daquele espírito que está comunicando, né? Espíritos perversos reconhecem a autoridade dos homens de bem. Isso é um fato. A gente vê isso também no dia a dia mediúnico. Não adianta só a força da vontade. A energia da vontade sem moral, ela é vista como força bruta. É a mesma coisa de você querer ensinar uma criança a fazer algo que você não faz. Quando tinha lá o telefone fixo nas casas, que hoje não tem mais, que o pai falava assim, atende lá, fala que eu não tô. A criança atendia e fala que ele não tá, né? Aí o pai vira para a criança e fala assim, você não pode mentir, viu? A criança fala assim, mas você acabou de mentir. Não é como é que você vai querer me ensinar uma coisa que você não é? Não adianta. O espírito é a mesma coisa. Não adianta você, pela força de vontade, olha, meu irmão, você precisa perdoar. Mas você traz uma grande mágoa no teu coração. Da tua sogra, do teu filho, da tua mãe, do teu pai, de um inimigo. Só que aí você vai com aquela voz macia, falar para aquele espírito sobre o perdão, ele vai rir na sua cara. Porque ele está vendo, na tua forma de pensamento e na tua psicosfera, a mágoa que você tem no teu coração. Né? Então, isso é muito importante. Não adianta só força de vontade. Força bruta daí. Os espíritos inferiores, eles podem ser mais fortes nesse tipo de confronto. Não adianta. Eu já vi médium esclarecedor em confronto com o espírito ganhou. Porque ele tem muito mais ferramenta do que aquele que está querendo enganar ele. Né? Então não adianta querer enganar. Tanto que uma coisa que eu vejo que funciona muito nessas circunstâncias é aquela pessoa que está lá com muito boa vontade de dizer, olha, você tem toda a razão. Eu tenho muitos defeitos. Provavelmente eu tenho muito mais defeitos que você. Muito mais. Eu não estou dizendo que eu não tenho esses defeitos. Mas, aqui agora, a minha proposta é para que a gente possa pensar junto nisso e tal, tal. Então, assim, a partir do momento que você se coloca, você diz para aquele médium, diz para aquele espírito, olha, eu não estou tentando te enganar, você tem razão. Eu tenho mesmo. Isso tudo que você está falando, eu sou mesmo isso tudo que você está falando. Mas eu estou tentando me melhorar. Aí ele já dá uma arrefecida. Agora, se você disser, não, isso que você está falando, aí o bicho pega. Porque aí ele vai achar que você está tentando enganar ele vai querer mostrar para você que ele não é bom, que ele sabe que você está querendo enganar. Né? Então, esse confronto nunca vale a pena. E quais um exemplo de reação de um espírito rebelde? Então, esse Kardec traz, né, resposta a alguém que tentava domá-lo apenas pela vontade. Me deixe em paz. Você não vale mais do que eu. Muito comum a gente ver isso acontecer nesse tipo de evocação. Bem, ainda nesse item, no próximo slide, nós podemos ver, adianta dizer, não, eu estou aqui em nome de Deus. Pode não produzir efeito se feita sem autoridade moral. Agora aqui, sem querer julgar,
né? Mas todos nós já vimos pessoas falando em nome de Deus, que parece que a pessoa está falando de uma coisa qualquer, né? Às vezes a pessoa fala, e aquela fala em nome de Deus não tem o eco que você acha que aquela fala tão nobre deveria ter. Então, isso às vezes acontece, tá? E não adianta você lá ir para aquela reunião mediúnica. Brigou, teve um dia péssimo, tá com aquela raiva. Fala, não, meu irmão, eu tô falando aqui com você em nome de Deus. É nada. São palavras vazias. Ao nome de Deus, nós temos que colocar o quê? O sentimento. É a mesma coisa. Olha a explicação de São Luís sobre a eficácia da invocação. Pode não produzir efeito se feita sem autoridade moral. Ela é influente apenas quando proferida por alguém virtuoso. Sem superioridade moral, torna-se uma palavra como qualquer outra. Então, mesmo em nome de Deus, se a pessoa não colocar ali o sentimento, a emoção, de fato de estar falando em nome de Deus. Vamos lembrar do seguinte, nós não estamos falando aqui de pessoas perfeitas, porque nenhum de nós é perfeito. A busca pela perfeição nesse momento que a gente está, perfeição moral, ela é patológica e doentia, porque ela não existe. Nós não somos perfeitos. Nós somos cheios de defeitos e isso faz parte da nosso momento de humanização. Está tudo certo. Agora, o que Kardec fala sobre o bom espírita? É aquele que faz esforços para domar as suas más inclinações. Então, se a gente está fazendo esse esforço, nós já temos essa autoridade moral a que Kardec se refere. A gente não precisa nem ter domado essa má inclinação. Claro que se a gente domou, melhor ainda. Mas se não domou e eu estou fazendo esforço, já é considerado como uma autoridade moral para conversar com aquele espírito, né? E ele faz ali uma analogia com as armas espirituais, muito interessante. Coisas santas são ineficazes sem autoridade moral. Não adianta você pegar um rosário sem autoridade moral e balançar assim, é nada. Não adianta você pegar o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, e falar assim, em nome de... Se não tiver autoridade moral, é nada, né? É nada. A mais terrível das armas se torna inofensiva em mãos inábeis. E essa analogia é muito interessante, porque mesmo no mundo, entrega um fuzil para uma pessoa que não sabe atirar. Não vai acontecer nada. Entrega um arco e flecha para mim. Eu vou olhar, nossa, que bonito, né? Não vai acontecer nada. A pessoa não vai saber usar aquilo nem para fim esportivo. De igual forma, em relação às coisas santas. Só vão, a palavra em nome de Deus, em nome do Cristo, né? Em nome do amor, aquilo tem que ter eco com aquela pessoa que está falando. Ele tem que vir do coração, para que ele tenha efetivamente, para que caia bem aquele espírito que está ouvindo. E já arrumando para a nossa conclusão desse item, o que Kardec nos chama a atenção? O poder sobre os espíritos inferiores não reside em fórmulas, em rituais ou na mera força de vontade, mas sim na elevação moral do evocador. Entendendo aqui como elevação moral, nos esforços que a gente faz para domar as nossas más inclinações, tá? Esse ensinamento ressalta a importância do desenvolvimento ético-espiritual como base fundamental para uma prática mediúnica segura e eficaz. Então, veja como Kardec vai e volta nessa questão da necessidade do burilamento pessoal. Quanto melhor nós formos, quanto mais a gente conseguir domar as nossas más inclinações, melhores médiums, melhores comunicações mediúnicas nós vamos viabilizar. Tá bem? Muito bem. Então, nós vencemos esses itens do 274 ao 279 e eu gostaria de deixar a palavra aberta para algum comentário. Nós ainda temos aí alguns minutos para que nós possamos encerrar. Na Carolina e todos. O Rogério, você falou várias coisas aí, Rogério. Eu ouvi seu pensamento, pode falar. É tanta coisa.
É tanta coisa, né, Rogério? Mas, na verdade, o médium que não tem evolução moral, ele vai passar muita vergonha em grupos e reuniões mediúnicas, muitas vergonhas. Eu não quero ser médium de reunião mediúnica, não. Você tem que ter muita evolução moral, muito amor. Por enquanto, eu não tenho. Eu diria que muito esforço, Rogério. Não necessariamente, porque se a gente ficar esperando a gente ser perfeito, meu amigo, ninguém faz nada. Não tinha grupo mediúnico que se reunia, tá? Fique absolutamente tranquilo. A gente vai para o grupo mediúnico com todos os nossos defeitos. A questão é o esforço que a gente faz para domar isso. Porque se nós esperarmos atingir uma evolução moral e falar assim, não, agora eu estou pronto, você vai trabalhar como médium no plano espiritual. E depois de muito tempo que estiver lá. Então, fique tranquilo, absolutamente tranquilo. Nós vamos para as reuniões mediúnicas com todos os nossos defeitos. E é assim que a gente é aceito ali. Por quê? Porque nós vamos fazer esforços para domar. Se a gente tem 10 coisas ruins que a gente veio trabalhar nessa encarnação, e a gente trabalhar uma ou duas, já estamos habilitados para, mesmo com as outras 8, a gente trabalhar de sessão mediúnica. Né? Pense que o médium, a pessoa que vai para uma reunião mediúnica, são pessoas diferentes, que já têm um certo status. Nada disso. São pessoas que têm os mesmos defeitos que qualquer outra, às vezes até mais. Mas são pessoas que se esforçam para errar menos. Tá? Se você se esforça para errar menos, está habilitado. Fique tranquilo. Obrigado. Tá bom? Tá Alguém bom. mais? Obrigado. E uma coisa que a gente precisa sempre cuidar, né? Sempre cuidar, que é uma grande, mesmo dentro do centro espírita, dentro dos grupos mediúnicos, que é uma porta aberta para influência de espíritos negativos e que vão nos enganar. Chama-se vaidade. Vocês já ouviram dizer que os acidentes de carro acontecem nas estradas que as pessoas mais conhecem? Conforme a pessoa vai evoluindo na sua mediunidade, ela vai ficando, às vezes, vaidosa. E aí as pessoas do centro, nossa, a comunicação, olha o médium, e ele vai se sentindo, né? Então tem um médium que é o dono do grupo mediúnico. Então, isso tudo a gente precisa ir trabalhando, essa vaidade. Eu gosto muito de lembrar quando o Chico Xavier, no começo da vida mediúnica dele, o que os espíritos fizeram. Chico Xavier, ele teve todo tipo de mediunidade, né? Todo tipo. E o mandato mediúnico dele foi uma coisa belíssima, né? Que nós vamos, durante séculos e milênios, estudar, falar e ainda nem ter noção do que efetivamente foi. Então, como ele tinha todas essas faculdades mediúnicas, o que os espíritos fizeram? Levaram a que Chico fosse conhecer o passado delituoso dele, para que ele tomasse cuidado com a questão da vaidade. Então, sempre que alguém elogiava o Chico, ele tomava muito cuidado com a vaidade. Por que ele era humilde? Porque ele sabia que aquele mandato mediúnico dele, ele estava trabalhando para ficar em paz com a consciência de tudo de errado que ele fez no passado. A gente é a mesma coisa. Até pouco tempo atrás, todos nós estávamos delinquindo. Hoje, talvez a gente esteja sentado numa mesa mediúnica. Para ficar vaidoso? Não. Para ficar em paz com a nossa consciência. Mediunidade é possibilidade de trabalho. Não é privilégio. É possibilidade de resgate de coisas negativas que a gente fez. Durante séculos, e às vezes até milênios, nós atrapalhamos demais os planos da espiritualidade maior. Quando você tem a oportunidade de ajudar, aí você pode trabalhar como médium. Então, não é para ficar vaidoso, né? Não é para ficar, nem achar que não tem as condições necessárias, isso também não se deve, e nem quando se tem, achar, nossa, olha, o mentor da casa se manifesta por intermédio do fulano de tal, é um médium melhor. Não. Isso é um cuidado
que o médium precisa ter, a vaidade, uma porta aberta à obsessão, a determinado tipo de obsessão, um risco muito grande. Vocês colocam até grupos, né, mediúnicos em risco. É isso, Ana Carolina? Ou estou falando bobagem aqui? Não, imagina, Paulo, sua fala tem sido, acho que até não teve tanta dúvida, né? Foi muito clara, para sua fala. E concordo contigo quando, né, não só como um domínio, mas também como um instrumento de evolução, né? Para todos nós aqui na Terra, né? Você bem comentou com o Rogério, mas, lógico, não somos seres de luz ainda, né? Pelo contrário, e a mediunidade vem a esse serviço, né? Para ajudar a gente. Então, se ela mais ajuda a nossa própria evolução, né? E se a gente tiver essa consciência, por exemplo, do Chico, né? Como você bem frisou, a gente vai estar no caminho reto. Então, quando a gente entender que a mediunidade não é esse instrumento de vaidade, não é esse instrumento que não fomos escolhidos para isso, mas sim nos deu como, nos oportunizou, né? É uma oportunidade, mais uma chance de evolução. Né? Então, os médiuns são aqueles que mais devem, né? Não é à toa que os espíritas são aqueles que mais devem, né? Chico dizia isso, né? Inclusive, isso durante os atendimentos fraternos, ele falava, olha, o espírita, infelizmente, é aquele que mais deve perante Deus, né? Perante a bondade, perante as leis divinas. Então, se você é espírita e médium, então já fica a dica, né? Para, olha, evoluir, né, meu irmão? Porque não é fácil. Exato, aproveitar a oportunidade, né? Exatamente, tem que aproveitar Exatamente. a oportunidade, né? E sobre o mandato mediúnico do Chico, né, como você colocou, há muitos estudos ainda, né, sobre essa questão, há algumas hipóteses, né, já até comentei aqui no grupo, hipóteses de alguns estudos que colocam há uma ligação dele com outra encarnação dele possível, dele ter sido a médium Celine, né, que ajudou o Allan Kardec né, aliás, se bobear, até uma das melhores médium para ele, de forma técnica, né, e é muito semelhante a questão de vida deles, e ela era uma pessoa extremamente vaidosa. Então, Chico, logo quando, né, ao receber aquela comunicação da mãe dele aos quase 17 anos, aquele puxão de orelha que ele teve, olha, agora vê se você usa, se você entra na linha, né? Eu sempre brinco, se até a mãe do Chico chamou a atenção, né? Mãe é mãe, né? Então, né, não é tão nós que somos meros mortais, meros médios, né? Imagina o caminho que a gente tem que ter, essa autoridade moral que a gente tem que buscar, né? Exatamente. Perfeito, é isso mesmo. Alguém mais? Se ninguém mais for se manifestar, convido alguém a conduzir os nossos pensamentos em prece para agradecermos esses momentos tão gostosos que nós tivemos aqui hoje, né? De crescimento espiritual. Você faz a prece, Ana Carolina? Beleza? Quem gostaria de fazer a prece? Sil, você quer fazer a prece, Sil? Você falou que tinha aquela mensagem do Emmanuel. Tá me ouvindo? Estou. Não, eu tenho sim, é que eu fechei já a mensagem. Eu vou abrir agora. Para nós, então. Tá bom. Então, vamos lá. Essa é uma mensagem psicografada pelo Chico que eu quero compartilhar com vocês. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir, a respeitar os semelhantes
sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência, para que com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros, para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Ciro. Obrigado a todos. Me desculpem pelo incômodo aí do começo da reunião. Prometo que nós vamos... Eu vou estudar melhor isso aqui, viu, Ana Carolina? Para que a gente não tenha esse imprevisto aí. Na próxima vez não vai acontecer. Bem? Fica tranquilo. Uma ótima noite a todos, uma boa semana. Tchau, gente. Para vocês. Que Deus nos abençoe a todos.